Olá, assustados de plantão! Tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um causo e esse causo é da noiva, né? Do véu da noiva de Paranapiacaba. Como eu vi uns causos aí de Paranapiacaba, até trouxe dois aqui para vocês. Eu resolvi aqui contar, já contei uma vez. Só que aí eu fiz assim uma historinha pequenininha, né, que eu juntei com outras duas, assim tipo um compilado de noivas, né, que foi no mês de maio, aí eu fiz de noivas. Que tá aqui, ó, o link aqui, depois se vocês quiserem, tiverem curiosidade, vão lá dar uma olhadinha lá. É um compilado de noivas. Então, mas aí eu contei nesse compilado, mas ficou bem superficial, né? E aí resolvi trazer de novo essa história aí para vocês, o porquê, né, do véu da noiva, que na verdade eles falam que é por causa daquela neblina, né, densa que tem lá em Paranapiacaba. E na época que eu fiz esse vídeo da noiva de Paranapiacaba, eu não tinha ido lá ainda. Inclusive, eu acho que nós fomos naquele mês lá. Eu não tinha ido lá. E aí eu fui lá. Parece que naquele mês mesmo, depois nós fomos lá. Eu gostei muito. E aí, né, deu para se aperfeiçoar mais aí na história aí da noiva. E eu já pensei em vocês, pessoal, meus assustados. Então, roda a vinheta aí! Meus assustados, esse caso é da noiva né, a noiva de Paranapiacaba, que é uma história triste e depois uma história bem assombrada, né? Para quem não sabe, Paranapiacaba é uma vilazinha que fica na cidade de Santo André, e foi aonde ali é uma vila que foi ali colonizado ali pelos ingleses, né? Então vieram trabalhadores ingleses e veio engenheiros, tudo, né? Para fazer a estrada de trem, né? A estrada de ferro, para descer as mercadorias que vinham de São Paulo para ir para o Porto de Santos, para ir para os navios, né? E de lá serem despachados aí para os países aí. Mais precisamente naquela época era o café. Então eles vieram, né? Fizeram essa vila, as casas, né? Isso daí foi mais ou menos, eu acho que já tem uns 100 anos que fundaram essa vila, se não foi mais. E então, que eles falam que a Cidade Baixa é onde é a vila dos ingleses, onde os ingleses moravam ali. Ali naquela vila só tinham os ingleses. E na Cidade Alta, que é ali Paranapiacaba mesmo, tinha onde eram os trabalhadores comuns, eram os portugueses, italianos e os brasileiros mesmo, os nativos daqui mesmo, que moravam separados, eles não se juntaram, né? Na cidade, na vilazinha ali dos ingleses, não morava, né? Não tinha assim brasileiros ou de pessoas de outras nacionalidades morando ali. Ali eram só os ingleses, era um engenheiro mor, né? Um engenheiro ali que mandava em tudo ali, um engenheiro inglês, que eles fizeram a estrada de ferro ali para descer a serra pros trem, e era, né, que eles falam funicular, né? O sistema funicular. O sistema funicular. Então ficava ali era a central, né? Então eles que comandavam tudo ali, mas com a mão de obra dos brasileiros, italianos e os portugueses. Então, né,
ali tinha, né, os ingleses moravam ali. E depois, no dia, eu não sabia dizer de quem é o filho, né, de quem era, mas agora eu sei. Um rapaz, filho do engenheiro Mor, que era o dono, que quem já foi lá, ou quem vai, tem a casa que o castelinho, é a casa do engenheiro, que a casa era num ponto estratégico, onde dali ele tinha visão de toda a vila. As janelas dele tinha a visão da vila toda para ele observar a vila toda, e lá também aonde os homens ficavam trabalhando quando ele estava em casa, e dali da casa dele, da janela do escritório dele, que eu estive dentro desse escritório, ele tinha a visão dos trabalhadores trabalhando lá. Então diz a história, né, o caso, que o filho desse engenheiro se apaixonou por uma moça que era filha de portugueses. Os dois se apaixonaram, ficaram muito apaixonados, tudo, e decidiram casar. Só que quando ele foi falar, e essa moça, né, que era filha de portugueses, morava lá na Cidade Alta, e ele morava ali na vilazinha dos ingleses ali. Então, quando ele foi contar ali para os pais dele que ia casar com essa moça, os pais dele não deixaram, porque ele era o filho do engenheiro, né? Como se fosse até um prefeito ali, um manda-chuva ali daquela vilazinha ali. E ela era filha de um trabalhador, né? Um trabalhador, uma pessoa comum, filha de portugueses. E também era católica, a moça era católica, e eles, o engenheiro lá, o engenheiro-chefe e a família, inclusive o rapaz, eram da religião anglicana, né? Então, eles já na mesma hora já foram contra esse casamento, já falaram que ele não ia casar, que ele não podia se casar com a moça, mas ele bateu o pé. Ele falou, não, eu vou me casar com ela. Então ele mesmo contra, né, os pais, ele deu andamento ali, né, para casar com a moça, tudo, a moça muito feliz, muito contente, ia realizar um sonho, né, de toda moça naquela época, que era casar, e ainda mais com inglês, né. Então estava tudo pronto para casar, tudo. Chegou o dia do casamento. Quando foi no dia do casamento, o engenheiro-chefe, que era o pai do noivo, trancou o noivo dentro da adega da casa. E eu estive nessa adega e vi a adega que diz que o pai trancou o noivo lá. Então diz que trancou ele ali, e ele, coitado, não pôde ir no casamento. A noiva foi, né, para a igreja, tudo, e o noivo não foi. E aí o engenheiro-chefe, muito maldoso, né, uma maldade danada, bastava só dizer assim, ele não vai casar porque eu não quero e pronto. Não. Falou que o rapaz tinha ido embora para a Inglaterra, mandou um empregado ir lá dizer para ela, coitada, que ela estava ali na igreja ainda esperando ele, que já tinha passado muito tempo da hora do casamento, e mesmo assim ela não quis ir. Ela ficou ali esperando, não, ele vai vir. E aí o engenheiro lá mandou um empregado lá na igreja dizer para ela que o filho tinha ido embora para a Inglaterra, porque ele foi para a Inglaterra para casar com uma moça de lá, uma moça inglesa. Então a moça
começou a chorar, caiu num desespero, tadinha, só imagino, né? E começou a chorar, então só assim os pais conseguiram fazer ela ir embora para casa, sair ali da igreja, porque aí os pais já perceberam que ali tinha algum dedo do pai, do noivo, que ele tinha feito alguma coisa para o noivo não ir no casamento. Então, só assim, depois que esse empregado do engenheiro foi lá falar para ela, falou essas coisas para ela, e ela saiu lá da igreja e foi para casa muito triste, chorava e desesperada. E isso, né, foi no meio da tarde que ia ser o casamento. Então depois ela foi para casa e aí uma tristeza só. Ela não tirou o vestido de noiva, diz que ela não tirou o vestido de noiva e foi para dentro do quarto. Só que quando chegou a noite, quando escureceu mesmo, que já era noite, já todos estavam dormindo, diz que ela saiu de casa com o vestido de noiva, tudo vestidinha de, né, normal, com o véu normal da noiva. Diz que era um véu lindo, um véu, sabe, bem fininho, bem uma coisa assim muito bonita. E ela foi lá na ponte, uma ponte que tem lá, porque lá Paranapiacaba é lá no topo da serra mesmo, né? Já é muito alto na Serra do Mar, lá no topo. E ela foi na ponte mais alta que tinha lá na serra, que ficava ali em Paranapiacaba mesmo. E ela se jogou de lá de cima daquela ponte. Ela se jogou de lá de cima. E aí uns dizem que ela, né, nunca mais, não acharam o corpo dela, né, depois. Mas eu já vi histórias de pessoas dizendo que acharam o corpo dela e a família quis enterrar ela com o vestido de noiva do jeito que ela estava vestida ali, com o vestido de noiva. Mas que contam assim que o corpo dela não foi mais encontrado. E desde o dia que ela morreu, começou a vir uma neblina, começou uma neblina bem, sabe, bem espessa assim, a cobrir Paranapiacaba, depois que essa moça morreu. E aí é onde eles dizem que aquela neblina é o véu da noiva. É até bonito, né? Eu fico até imaginando o véu dela. E quando eu fui lá, infelizmente, não dei a sorte de pegar a neblina. E nós fomos no inverno lá. Mas no dia que nós fomos não teve a neblina. Mas o pessoal diz que é muito bonito quando vem a neblina, que cobre a vilazinha inteira ali, cobre a cidade inteira ali. E o pessoal fica assim, entusiasmado, fica assim, porque é muito bonito. E quando nós fomos lá, a intenção era ver a neblina, mas não deu, não teve neblina aquele dia. E aí eles dizem que essa neblina é o véu da noiva, que é a noiva que está voltando. Porque diz que a neblina vem justamente do lugar que ela se jogou, lá daquela ponte, lá no pico da serra mesmo. Diz que a neblina vem dali, justamente dali. Por isso que o pessoal diz que essa neblina é o véu da noiva, é a noiva voltando para a vila, procurando o noivo dela. Muitos dizem que, né, eu já vi alguns casos dizendo que já viram a noiva procurando o noivo ali, andando ali. Quem às vezes fica altas horas da noite ali, porque lá aluga quarto, eles alugam as casas, tem umas casas que alugam quartos para você dormir lá. Então tem umas pessoas que já tiveram umas experiências lá.
que nem eu contei a do vigia. O vigia ficava batendo na porta. Tem pessoas que já viram esse vigia andando por ali, sendo que não tem mais vigia. Então, eles dizem que essa neblina é a noiva que vem para a vila atrás do noivo. Mas dizem depois, né, que quando o noivo ficou sabendo, o filho do engenheiro ficou sabendo que a moça tinha se matado se jogando daquela ponte, uma pessoa lá mesmo, eu fiquei sabendo quando nós fomos lá, uma pessoa, comecei a perguntar, que eu sou dessas, eu comecei a perguntar lá para as pessoas se era verdade esse negócio da neblina, do véu da noiva, essa história. E aí uma pessoa, né, pediu para mim não dizer que ele tinha me falado, mas ele me disse que ninguém soube assim, ninguém comenta nada, mas essa pessoa contou para nós que o rapaz, o noivo, se matou um tempo, né, passado uns tempos depois que a noiva morreu, ele se matou dentro da adega. Ele se enforcou, né, se suicidou e morreu ali dentro da adega, aonde o pai escondeu ele, trancou ele, para ele não ir casar com a moça. Então, eu vi uma vez uma foto de uma moça que ela passeando normal, pousou para a foto e lá no fim, no fundo da foto, dá para ver direitinho uma noiva lá atrás, tá bem longe, sabe? Mas aí fala, mas é isso, é aquilo que tá lá no fundo, é o que... Eu, como gosto de assombração, gosto de fantasma, dessas coisas, eu não fico procurando, é mesmo, é o pedaço do muro que pegou. Não, era a noiva. Quando eu vi a foto, para mim, na minha vista ali, era a noiva que estava lá no fundão. Que, se eu não me engano, eu acho que era até a porta, ou era o muro do cemitério. Então eu gostei, eu vi essa foto aí, eu fiquei bem impressionada, porque eu vi a noiva ali, eu vi a noiva naquela foto. Mas quando nós fomos lá, nós entramos na casa do engenheiro, é uma casinha meio sinistra, gente. Vou dizer para vocês, eu só não vi nada. Casinha não, né? Uma casinha não, é um casarão, tanto é que é chamado de castelinho. Sabe, tem um ar pesado dentro da casa, tanto é que tem histórias de pessoas que viram o engenheiro já, o fantasma do engenheiro dentro da casa. Então, mas o ar da casa é bem pesado. A gente ali tudo, não vimos nada, porque nós não somos médium, né? Não temos o dom. Mas quem tem o dom, eu acho que vê alguma coisa ali, porque você sente o clima. Tem uma sala que a gente entra e no dia tava um calor. Era inverno, mas sabe que tava aquele calor, que tava um sol bem forte. E a sala estava gelada. Eu sentia assim um gelo. Aí eu perguntei para minha irmã que estava junto, falei, tu tá sentindo? Tá sentindo que sala fria? Mesma coisa falei pro meu marido. Aí comentei até com o guia, falei, mas essa sala que sala gelada é essa, gente? Pelo amor de Deus. Uma sala gelada. Eu senti essas coisas assim, porque você entra na casa para visitar, porque tem os móveis, tem a cama, penteadeira, sabe? Eu gostei muito, sabe? Como eu gosto dessas coisas antigas, casarões antigos, essas coisas, móveis antigos, eu amo. Então, eu gostei muito. E depois nós andamos ali pela vila ali para ver as casas
dos ingleses, né? Que eram casas de quase 100 anos, quase não, né? Já mais de 100 anos já aquelas casas ali. Algumas já estavam bem deterioradas, já estava se acabando, né? Pessoas não estavam fazendo manutenção, dava até pena de ver. Mas eu gostei muito do lugar, sabe? Eu gostei muito, tinha bastante gente, é interessante, sabe? Foi um passeio bom. E aí eu fiquei assim imaginando aquela noiva, né, o sofrimento dela, e ela vir procurar o noivo e não achar mais. E depois também ele acabou se matando também, né, se enforcando ali dentro da adega. Foi uma pena, né? Mas ela, coitada, morreu com isso e não teve o descanso, porque ainda tem gente que vê ela andando ali pela cidade ali e acham até que é alguém caracterizado, alguma coisa, depois vão ver que não era ninguém caracterizado, era um fantasma mesmo que tinha passado por ele ali. Então eu gostei muito desse caso aí, pessoal, e trouxe aqui para vocês, porque como eu estava lendo aí umas histórias aí do Paranapiacaba, e aí eu lembrei, né, vi de novo essa história, esse caso aí, trouxe para vocês. Eu gostei muito. Um dia aí, se vocês puderem, dá um cheguinho lá que vocês vão gostar. Tá bom, meus assustados? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá o seu like aí, tá bom? Não esqueçam aí de deixar os seus comentários aí. E também não esqueçam, se você tem um caso parecido ou até um outro caso qualquer aí, manda aí para mim aí que eu conto para vocês, tá bom? Manda aí no nosso e-mail aí que eu conto com o maior prazer aí para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e um beijo no coração.